Amém? Vamos lá então. Os 4 chifres. Os chifres nas Escrituras representam a força e o poder dos animais. Para simplificar o seu propósito, lemos Gênesis capítulo 22, versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Neste texto, observamos o porquê dos chifres no altar, poder de Deus para a salvação do homem. Chifre significa poder, o cordeiro, salvação, o holocausto, o altar. O que nós encontramos aqui dentro desse texto de Gênesis capítulo 22, versículo 13, primeiramente nós encontramos ali que a decisão de fé. Abraão é chamado pai da fé. Foi levando seu filho para o sacrifício, na esperança de que Deus iria prover algo maior para si. A esperança de Abraão foi confirmada quando ele não hesitou em levar o seu filho como forma de sacrifício. Quando as coisas iam acontecendo e Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus proveu o cordeiro. Cordeiro preso pelo chifre. A Escritura, as traduções podem divergir, mas esse travado, em algumas traduções, pode aparecer preso pelo chifre. E depois de preso pelo chifre, ele foi pego e conduzido. Pontas. É a mesma coisa. E aí levaram o cordeiro que estava preso, levaram para o sacrifício. Essa figura te lembra alguma coisa? Jesus, o Cordeiro de Deus, que estava no monte de Getsemane, viu os soldados e o prenderam. Mas prenderam pelo quê? Pelo chifre. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas esse chifre significa poder, que espécie de poder que estava em Cristo, pelo qual ele foi preso. O poder do Evangelho. Então Cristo anunciava o poder do Evangelho. E por causa da mensagem do Evangelho, ele foi preso. O cordeiro que estava preso pelo chifre como forma de provisão pelo sacrifício no lugar de Isaac. Ali Cristo estava sendo preso por causa do Evangelho que estava pregando e foi levado pelos soldados como cordeiro até os seus tosqueadores, que no caso seria quem? Os sacerdotes. Então Abraão representava o sacerdote. Por que Abraão representava o sacerdote? Porque era ele quem estava oferecendo o sacrifício. E somente o sacerdote podia oferecer sacrifício. Como não havia ainda lei nos dias de Abraão, não havia ainda sacerdócio, Abraão estava ali representando uma figura de um sumo sacerdote. Então, quando Abraão pegou o cordeiro e levou para ser sacrificado, ali era uma figura de que os sacerdotes e os fariseus iriam prender Jesus por causa do Evangelho, que no caso era o chifre, o poder de Deus, e o levando para ser sacrificado, para ser morto. E o que é que acontece quando o cordeiro é levado para o sacrifício? Ali vemos Isaac, que estava para ser sacrificado. Não foi. O que aconteceu? Removeu Isaac, colocou quem no lugar dele? Quem? Pode falar, gente. Então, o cordeiro. No caso aí, quem estava para ser morto nos dias de Jesus e foi removido a sua morte? Cristo entrou no lugar dele. Barrabás. Então ali está mostrando que o sacrifício de Jesus foi para o homem mais vil, quanto para o outro mais justo aos seus próprios olhos. Como para com ele não há acepção de pessoas, o sacrifício da cruz foi universal. Como é que pode, dentro de um texto tão pequeno, um pequeno versículo, você encontrar uma revelação desse teor?
o sacrifício oferecido no lugar do homem. Cristo entregando-se por ele. E ali o propósito foi cumprido, foi estabelecido. E trouxe salvação a todo aquele que crê. Se alguém o rejeita, o poder do Evangelho há de se ver com Deus no dia do juízo. Nós não temos as leis que permitem que as pessoas condenadas saiam para a porta da frente. Deus proveu um método para que o homem seja livre da condenação. Esse meio pelo qual Deus proveu a libertação do homem é o Evangelho. E se o homem rejeitar o Evangelho, o que está reservado para ele é a condenação. Então não é porque Deus está sendo carrasco, injusto, infiel, sem misericórdia, quando a pessoa que o rejeita está sendo condenado. Se eu não seguir essa linha, eu vou para o inferno. Que absurdo, que Deus é esse? Assim também, se você comete uma infração, por ela você será punido, porque em relação à lei Deus está sendo injusto. Deus proveu um método pelo qual o homem pode ser salvo. Se o homem o rejeita, o homem terá de dar conta disso, porque ele está semeando o que ele vai colher, na libertinagem do seu coração. E por isso ele será julgado pela própria lei estabelecida, segundo a Escritura. Então vamos continuar lá, porque ainda há muita coisa para tratar aqui ainda. Existe ainda muita revelação por detrás deste símbolo de força e poder que podem ser vistos nas Escrituras. O chifre. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Cristo Cordeiro tinha 7 chifres. Mas que é isso, meu Deus do céu? Olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 chifres, um cordeiro com 7 chifres, tudo isso é símbolos. Se você não compreender a linguagem simbólica, isso vai te trazer até um horror. Se imaginar um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres, dá nem para dormir com uma imagem dessa. É um monstro, uma aberração. Mas isso é um símbolo, isso tem um propósito. E observe que o propósito destes 7 chifres e estes 7 olhos são apontados para os 7 Espíritos de Deus. Então quer dizer que Deus tem 7 Espíritos, também é uma linguagem simbólica. Estes 7 Espíritos de Deus, você encontra a definição dos 7 Espíritos de Deus, porque eles são, em Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos lá. A besta, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Meu Deus do céu, que isso! Olha a quantidade de símbolos e revelações que aparecem dentro deste texto. E tudo envolve chifre. Qual é o significado de chifre na Escritura? Poder. E força. Força e poder. Dos animais, e agora nós entendemos, quando a Bíblia usa termo animal, também aplica sobre o termo terrestre. Em partes aponta para o homem na sua humanidade terrestre. Então você observa que uma besta é um símbolo de um animal. 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas. Qual o significado do número 10? Lei, ordem, governo. 7 chifres, poderes. 7 poderes. E aqui são os 7 poderes. 10 diademas. O
que o número 7, o número 10, este simbolismo todo na Escritura? Você já imaginou o que seria da Bíblia Sagrada se toda a linguagem figurativa, simbólica e tipológica de Apocalipse fosse escrita de uma forma categórica, clara, de fácil interpretação, de forma compreensível ao entendimento de todos? Esse livro não estaria aqui. A Bíblia seria um livro completamente proibido. Seria, porque ninguém iria aceitar que qualquer pessoa lesse e traduzisse isso, ministrasse, pregasse uma coisa dessa. Todo o poder que é oculto, que agora está sendo revelado, já seria desmascarado muito antes. E qualquer pessoa que interpretasse ele, interpretou certo, herege, tem que morrer. Voltaríamos lá nos dias da Inquisição. A Bíblia menciona um outro evento interessante e altamente simbólico relacionado aos chifres do altar. O Antigo Testamento relata ao menos 2 citações em que os homens correram até o altar em busca de proteção, porém com resultados bastante diferentes. Nesse cenário, vemos a história de 2 homens com finais diferentes, Adonias e Joabe, misericórdia e juízo. Então agora você vai entender por que Adonias e Joabe, esse é o princípio pelo qual Adonias e Joabe correram para a ponta do altar, em busca de misericórdia, para que a sua causa fosse julgada. Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 1, versículo 50. Porém, Adonias temeu a Salomão e se levantou, e foi e apegou-se às pontas do altar. E fez saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que se apegou às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se, porém, se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E viu e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Adonias havia cometido uma infração, e diante do delito que ele havia cometido, ele foi o que ele fez. Ele, ciente que ele estava culpado, que o que lhe restava era a morte, ele correu, se apegou nos chifres do altar. O chifre do altar, ele tinha um propósito. Ele servia para amarrar o cordeiro ou o sacrifício que seria oferecido. E dali não poderia fugir. Mas desses chifres do altar, também estava ali a misericórdia e o poder. Quando Adonias correu, se apegou ao chifre do altar, ele sabia que ali ele estava entre o juízo e a misericórdia. E ele seria julgado, ele seria avaliado. Se a sentença contra ele fosse contra ele, ele seria condenado. Mas se fosse favorável a ele, ele seria absolvido. Então, o fato de se apegar ao chifre do altar, na ponta do altar, isso valeria para o bem ou para o mal daquele que nele estivesse apegado. Adonias, ele conhecia o princípio deste ensino acerca do chifre do altar, por isso ele correu e se apegou a ele. E quando ele se apegou ao chifre do altar, o próprio rei Salomão avaliou. Qual o princípio que Salomão usou para avaliar a condição de Adonias? Esse texto que você acabou de ler, de Êxodo capítulo 21, verso 12 ao verso 14. Ele encontrou-se justificado diante do que ele havia feito, e diante desse cenário ele foi absolvido. Então ele foi
liberto pela autoridade competente, que na ocasião era o rei. Porém, numa situação no episódio completamente oposto, aparece um outro homem em cena. A partir do capítulo 2 de 1 Reis, do versículo 28. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor. Ele disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepulta, para que tire de mim e da casa de meu pai o sangue de Joabe, sem causa derramou. Preste atenção nesse detalhe. Para que tire de mim e da casa do meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo o sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado na sua casa, no deserto. 1 Reis, capítulo 2, versos 28 ao 34. Este cenário te faz lembrar de alguma coisa lá no futuro? O Evangelho é o poder de Deus, ok? Cristo é o Cordeiro de Deus oferecido no altar em prol da humanidade, ok? Aquele que se apega a Ele, que vem até Ele, confessando e assumindo, alcança o que? Favor, misericórdia. Aqui fala de 2 homens diante das pontas do altar, em volta do sacrifício. Ainda não te lembra nada? Um alcançou misericórdia, o outro juízo. Ainda não te lembra nada? Os 2 ladrões na cruz. Os 2 se apegaram ao chifre do altar. Um alcançou misericórdia, o outro juízo. Um dizia: nós, com efeito, pelo que os nossos feitos mereceram, nós estamos aqui, mas este homem nenhum mal fez. Já o outro: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. A arrogância de um, a humilhação do outro. Salomão diz: este homem sem causa derramou o sangue de outros 2 homens mais justos do que ele. E agora ele quer se justificar, se pegando na ponta do altar, buscando misericórdia, que morra na ponta do altar e seja julgado, porque não achou nele lugar de arrependimento, senão de oportunismo. Ou seja, se Adonias alcançou misericórdia pegando a chifre do altar, eu também vou me pegar nas pontas do altar, alcançar misericórdia. Detalhe que Adonias correu, se apegou porque ele conhecia. Joabe foi e se apegou porque ele ouviu falar.
Então aquele que confessa a fé porque recebeu o Evangelho e porque realmente reconhece a autoridade de quem está ali, nesse é a justificação. Mas aquele que vai pelo impulso daquele que ouviu falar, mas não conhece, vai pelo que os outros disseram, ele não encontra justificação, mas condenação. Porque fala do que não entende, mas do que ouviu. Cenário de destino para dois que buscaram amparo, mas tiveram fins diferentes. E observe que até o soldado, meu Deus do céu, é incrível como que nesse cenário até o soldado entra em cena. Quando o soldado chegou lá para poder matá-lo, eu falei, está pegado na ponta do altar, eu não posso matar ali sem um consentimento do rei. Ele está pegado na ponta do altar. O homem foi incumbido de chegar até Joabe e matá-lo. Mas ele não pôde matá-lo porque ele estava pegado na ponta do altar. E ele não poderia ferir a lei. Ele não poderia ir contra a lei por causa do temor que ele tinha, do ensinamento que ele teve. Voltou até o rei e apresentou para ele tudo o que estava acontecendo. E o rei disse para ele, olha, mesmo apegado na ponta do altar, mate-o, arremete contra ele. O homem que estava pegado na ponta do altar, mas o sacrifício para ele não tinha o mesmo poder de absolução, mas de juízo. Arremeteu contra ele e o matou. Já ouviu falar, eu não sei se é uma frase ou se realmente é um filme, mas toda arrogância será castigada? Quando falamos que não entendemos, recitamos frases sem efeito. Mas quando compreendemos, recebemos de fato o que está na Escritura, há propriedade até na fala. O que nós temos é que vai reverberar na eternidade. Em Apocalipse 3 diz, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Não é o que sabemos, é o que temos. Não é o que ouvimos falar, é o que guardamos. É isso que faz diferença quando estamos diante do altar. Satanás, dia e noite, está sempre ali pronto para nos acusar. Viu? Pecou. Agora ele tem que ser punido, porque a sua lei manda punir. Mas ele confessou. Ele se arrependeu. Ele reconhece. Mas ele pecou. Mas ele confessou. Ele se arrependeu. Mas aquele que não confessa, e aquele que não deixa, e aquele que não se arrepende, vai crescendo. Ele vai se acostumando, se familiarizando, convivendo com o mal, com o pecado que ele criou como estimação. No final, o seu estado de pecaminosidade se converte em um estado de iniquidade. E quando chega ao estado de iniquidade, o pecado já não tem mais lugar de arrependimento. Está tão familiarizado com o mal que pratica que o amargo é doce, o mel é fel, aliás, o fel tem sabor de mel, e no fim, o que resta agora é um juízo sem misericórdia, porque quando a misericórdia veio, os tais simplesmente abdicaram dele. E o final é conviver com a consequência daquilo que semeou no vento e hoje colhe em tormento.